No dia seguinte à aprovação do anteprojeto da revisão da Lei dos Portos, o BNews 19 Horas conversou com o relator da proposta discutida nos últimos 6 meses. Ele respondeu às críticas das entidades sindicais que dizem que os trabalhadores não foram ouvidos durante os debates do texto. No ano passado, os portos brasileiros movimentaram 1,3 bilhão de toneladas, o maior volume da história. O crescimento foi de quase 7% em relação ao ano anterior. Agora, se a comparação for com 2013, ano de implantação da Lei de Exploração das Instalações Portuárias, o número impressiona. Naquele ano, o setor portuário brasileiro movimentou 204 milhões de toneladas. O crescimento em 2024 é de quase 550%. Os números podem subir de forma acelerada nos próximos anos. O Ministério de Portos e Aeroportos prepara a maior rodada de leilões da história. Até 2026, a previsão é de 35 terminais em todo o Brasil, com investimentos que passam dos 11 bilhões de reais. Resolver os desafios regulatórios é uma tarefa dos 3 poderes. Por isso, a Câmara dos Deputados criou, no final do ano passado, uma comissão de juristas que, ao longo de 2024, discutiu o que precisa ser mudado na Lei de Regulação dos Portos, que foi sancionada lá em 2013. Os desafios do setor portuário para os próximos anos também foram debatidos. O anteprojeto aprovado ontem pela comissão traz mudanças como o fortalecimento da ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Ela é uma agência especializada, ela que tem expertise na área de transporte aquaviário, e também nós sugerimos, para que essa desburocratização ocorra, a transferência do poder concedente do Ministério competente para os arrendamentos para as autoridades portuárias e as autorizações para portos privados para a ANTAQ. Outra novidade é o Plano Nacional de Dragagem. O texto abre possibilidade de financiamento pelo Fundo da Marinha Mercante. A importância de termos um Plano Nacional de Dragagem vai muito além da simples manutenção dos canais de navegação. Representa um fator estratégico para o crescimento econômico. Por essa razão, foi estabelecido a previsão de continuidade do Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária, e há uma sugestão no anteprojeto de abrir o Fundo da Marinha Mercante também para financiar projetos de dragagem. Já as autoridades portuárias vão ficar responsáveis pelos processos de arrendamento dentro de seus portos públicos. A proposta enfrenta pressão de parte da classe trabalhadora, que é contra algumas medidas, como a possibilidade de terceirização das guardas portuárias, a extinção de algumas categorias e a permissão para que os terminais portuários escolham o melhor modelo de contratação, se avulso ou com vínculo empregatício. Os trabalhadores reclamam que não foram ouvidos durante as discussões do anteprojeto. Mexe em diversos pontos, de tudo, de arrendamento, da autoridade portuária, mas sobretudo a parte que é pior para nós é a retirada dos direitos. Ele suprime da lei a existência da guarda, ou seja, permite a terceirização total da segurança. Eles usaram como pretexto a existência, por exemplo, da polícia militar, mas existe a polícia militar e existe a polícia legislativa, Por que não pode existir a guarda portuária? Chega a ser ridículo os argumentos que eles utilizaram. Outro ponto é a questão dos TPAs, elimina diversas categorias como vigia, consertador, bloco, acaba com a exclusividade, cria uma competitividade desleal com uma chamada empresa de prestação de serviços portuários, enfim, acaba com o mercado de trabalho portuário. O relator do anteprojeto afirma que recebeu trabalhadores e que o texto fortalece as entidades sindicais. Ele garante a exclusividade para quem é qualificado e, além do mais, abre o mercado de trabalho para todos os trabalhadores brasileiros poderem também se candidatar às vagas para o trabalho portuário. Em relação à terceirização,
da possibilidade de terceirização, da segurança patrimonial e da vigilância, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, tem tema de repercussão geral, em que a terceirização em todas as áreas da atividade, ela é permitida, é possível. Quase todos os países, quem presta serviços a bordo ou na área do cais, são denominados estivadores. No Brasil, houve esse desmembramento em categorias, algumas delas são categorias que é público e notório, que a atividade é muito pequena, em alguns portos brasileiros, inclusive, nem existe já essa representação. A pressão segue agora para os deputados, que serão responsáveis por debater e alterar a proposta, que só vai virar lei após a análise e votação das duas casas legislativas. Quando houve a alteração de 93, houve manifestações enormes dos trabalhadores contra o órgão gestor de mão de obra. Hoje, os trabalhadores defendem o órgão gestor de mão de obra. E eu tenho certeza que, com o conhecimento, o esclarecimento da nova legislação, com certeza, daqui um breve período, espero que rapidamente eles compreendam a importância dessa alteração, que vai fortalecer a representação sindical, que vai gerar emprego, que abriu o mercado de trabalho para os trabalhadores avulsos, dando segurança jurídica à proposta de anteprojeto a todos os terminais de uso privado, que nós denominamos no anteprojeto de portos privados. Agora há pouco, representantes de trabalhadores portuários de todo o país decidiram em plenária entrar em estado de greve e farão uma nova paralisação por 18 horas em uma data ainda a ser definida. Um grupo foi recebido ou está sendo recebido nesse momento pelo ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais. Eles mandaram um vídeo para o BNews 19 horas, a gente vai passar ao longo dessa edição. Ontem, o ministro de Portos e Aeroportos deu uma entrevista exclusiva ao site da BNews. Vamos para lá ver no portal bnews.com.br. Silvio Costa Filho confirmou a conversa com representantes de sindicatos dos trabalhadores portuários, ocorrida na tarde de ontem, quarta-feira, que foi vazada logo em seguida. Ele explicou as críticas que fez à atuação da comissão de juristas responsável pelo anteprojeto de modernização do marco regulatório do setor. Segundo ele, houve equívoco por parte da comissão em não construir um texto sobre um tema tão relevante para o Brasil sem ouvir a classe trabalhadora do país. E destacou que o próprio governo não foi ouvido. O ministro reforçou, entretanto, que se trata de um relatório prévio que será debatido em Congresso e que espera que o amplo debate seja feito ao lado dos deputados e senadores com toda a sociedade brasileira. Costa Filho falou com o BNews direto da Espanha, de onde participa de uma missão oficial do governo. No site da BNews você encontra também aí a fala do diretor-geral da ANTAC, Eduardo Neri, que disse que o anteprojeto pode aumentar a eficiência dos portos públicos. Nós vamos para Brasília ao vivo conversar com a Marília Sena, que traz a repercussão disso lá da capital federal. Boa noite, Marília Sena. Oi, Núria, boa noite para você e para quem nos acompanha. Pois é, como você já estava dizendo, né, tá tendo bastante repercussão aqui em Brasília, pedidos de reuniões no Ministério de Portos e Aeroportos e também na Câmara dos Deputados, porque os dirigentes das federações aí de empregados do setor portuário estão preocupados com o andamento do texto. A gente está aqui hoje na festa de 11 anos da Associação de Terminais Portuários Privados, na ATP, que era inicialmente para discutir a transição energética no transporte marítimo. Passaram a tarde debatendo aqui com as autoridades nos painéis propostos pela ATP. Mas o grande burburinho, né, as grandes conversas dos corredores foram sobre essa aprovação desse texto lá na Seportos. E destaque aí para a fala do diretor-geral da ANTAC, Eduardo Neri, que disse o seguinte,
que o principal destaque desse texto foi a tentativa de equiparar portos públicos a portos privados e destacou que a ANTAC e o Tribunal de Contas da União já vinham fazendo um trabalho aí para equiparar esses dois tipos de portos, e aí esse texto da Ceportos, do relator Celso Pio, está indo em direção a isso, e que mesmo que não passe esse texto por conta das retaliações, né, que a medida já vem tomando, foi importante pelo menos a discussão das ideias, disse aqui Eduardo Neri. Então a gente segue nessa repercussão aqui em Brasília, alguns gostando muito do texto. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns representantes do setor em off e eles gostaram muito da aprovação do texto, do trabalho do relator Celso Pio, e inclusive acharam que o tema hoje do aniversário aqui da ATP deveria ser mudado só para discutir aí a repercussão desse texto, mas não foi possível. Então, nas próximas semanas, com o andamento da Câmara dos Deputados e a promessa também do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, de criar ali um grupo de trabalho para analisar esse texto, deve repercutir bastante aqui em Brasília. Núria. Obrigada, Marília.